Os Estados Unidos, única potência que usou armas nucleares contra um inimigo, o Japão, agora advogam o fim dos arsenais nucleares. Mas tropeçam na notícia de uma segunda usina de enriquecimento de urânio no Irã e do teste de mísseis iranianos que podem atingir Israel. Este é o pano de fundo da reunião que começou esta semana em Genebra entre os países membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, para discutir o Irã e os planos nucleares dos ayatolás e do presidente Ahmadinejad. Os serviços de espionagem ocidentais já estavam de olho nesta montanha, perto da cidade iraniana de Qom, há 4 anos. Tinham recebido denúncia de que ali, numa reconhecida base militar da Guarda Revolucionária, abriam-se túneis para construir algo escondido. A CIA americana e agências secretas equivalentes do Reino Unido e da França desconfiavam de instalações nucleares, mas optaram por não denunciar logo, porque precisavam ter mais certeza do que ocorria. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. As falsas denúncias sobre armas de destruição em massa no Iraque, antes do ataque àquele país, deixaram políticos e espiões vacinados contra alertas exagerados. O regime dos ayatolás no Irã mantinha-se calado sobre o projeto em Qom. Embora, como signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tenha obrigação de comunicar planos desse tipo à Agência Internacional de Energia Atômica, da ONU. Mesmo quando a espionagem comprovou a construção de uma instalação nuclear no local, americanos, franceses e britânicos preferiram, no primeiro momento, guardar silêncio e usar o trunfo nas negociações com o Irã, programadas para esta semana em Genebra. Só que os ayatolás perceberam que tinham sido descobertos e enviaram às pressas uma carta à agência nuclear em Viena, referindo-se em termos vagos a uma nova usina de enriquecimento de urânio no local. Semelhante ao que já tinha ocorrido em 2002, em relação às construções subterrâneas secretas na usina de Natanz, que os ayatolás tentaram esconder. O Irã repete que seus planos nucleares visam apenas energia elétrica. Estados Unidos e Europa desconfiam de intenções militares, mas não podem provar. Insistem, então, em supervisão direta dos locais críticos pela Agência Atômica da ONU, conforme impõe o Tratado de Não Proliferação. Os iranianos, tão hábeis na negociação política quanto são seus comerciantes de bazar desde os tempos persas, arrastam um jogo de conversas e toma lá da cá com diplomatas e chefes de governo. Assim, já conseguiram sobreviver a 8 anos de ameaça militar do governo George Bush, garantias contínuas dos israelenses de atacar as instalações e repetidas promessas dos europeus de apertar as sanções econômicas. Os iranianos têm uma proposta que sequer foi considerada pelo Conselho de Segurança da ONU. If the Israelis were not the obstacle, we should have had nuclear weapon-free zone in the Middle East for the last 30 years. O secretário de Defesa americano Robert Gates deixa claro as dúvidas sobre as intenções do Irã. If they wanted it for peaceful nuclear purposes, there's no reason to put it so deep underground. Mais uma sessão de conversas abriu-se esta semana e mais ameaças de represálias enchem o ar. Enquanto isso, os planos nucleares iranianos, pacíficos ou não, avançam. O Sem Fronteiras em Londres levou a discussão ao Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, onde conversamos com o especialista em Irã, Ben Rode. Negotiations are going on as we speak in trying to find a political, diplomatic solution, a military attack to get rid of nuclear facilities in Iran. It's a very large country. Facilities are spread all over. How effective could a military attack be? Whoever would be attacking Iran in this hypothetical situation would face the problem of not knowing exactly how many hidden sites there are, whether they'd hit
all of the sites. I don't think anyone would believe that an attack would be able to do anything rather than delay the military program. The U.S. under Obama doesn't seem to be inclined towards military action. Do you think Israel could do it alone? I think that Israel would face severe technical problems in launching any military strike on its own. And Israel would probably only be able to launch a limited sortie, a one-time attack at Iran, in which case they would most likely target some bottlenecks, as they saw in the programs, a few key sites that would set back the Iranian program as much as possible. So you don't think that the fear of retaliation would be enough to prevent Israel from attacking? I think that no one in Israel would likely advocate launching military action against Iran, because apart from the obvious direct retaliation, there could be unforeseen consequences. There might be severe unrest in the Muslim world. There could be problems in the Gulf, uprising of Shiites, for instance. There may be things we can't foresee right now that would be terrible. There are also other means of taking direct action which do not include airstrikes. This could include sabotage. In case Israel does attack Iran, do you think the U.S. would then join the fight to protect its traditional ally, Israel? I don't think that any American president would easily take his country into a wider engagement in the Middle East, particularly given President Obama's very sincere wish to reinvigorate ties with the Muslim world at the moment. Iran has been saying all along that all it's trying to do with its nuclear programs to develop electricity. But isn't the fact that they've been hiding some programs, doesn't that add to a lack of credibility in their argument? At the very least, suggest that they want to have the option. They want to have the capability to produce a nuclear weapon if they so desire. That's not to say they definitely want to actually have a nuclear weapon as soon as possible now, but they seem to certainly want the capability. Short of military action, there is the question of sanctions. But when you consider a government like Iran, not very much concerned about public opinion, it's an authoritarian government, why should it bother with sanctions? Well, I want to say that, first of all, Iran is not like North Korea. It's not entirely immune to what the people think. And in fact, there has been an argument made that a lot of the Revolutionary Guards actually control illicit smuggling into Iran, so that they would actually financially gain from any increased sanctions that were imposed. That said, there are sanctions, hypothetically, that could be really damaging to Iran. This could include an embargo on its oil exports, or a refusal by, say, the Russians to sell Iran any more conventional weapons. These could have real impact, as well as the more unofficial financial sanctions that have already been applied to Iran. Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica nunca acharam nada que incriminasse o Irã. Nenhuma prova de que o país realmente tenha um programa de armas nucleares. Mas o governo americano acredita no contrário e se baseia numa única prova, um laptop como este, que foi roubado do Irã em 2004. Não se sabe se por dissidentes iranianos ou agentes de espionagem israelenses, e trazido aqui para os Estados Unidos. Ele conteria os planos detalhados do Irã para a construção de armas nucleares. O governo americano entregou esse laptop à Agência Internacional de Energia Atômica como prova, mas não permite que a agência dê ao Irã cópias dos documentos. Os iranianos alegam que é tudo uma falsificação, mas não tem como provar. Muitos críticos da posição americana apontam para a semelhança entre essa história do laptop iraniano e as provas, supostas provas nunca confirmadas, de que Saddam Hussein teria armas de destruição em massa e que foram usadas para justificar a invasão do Iraque. O Irã assinou todos os tratados que proíbem armas de destruição em massa, inclusive as armas químicas e biológicas, e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, pelo qual se compromete a não desenvolver um programa de armas atômicas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, emitiu um decreto religioso proibindo as armas nucleares no país.